Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, pelas misericórdias do Senhor sobre nós, que é a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos pela oportunidade de poder adorar o Teu santo nome e pedimos agora, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, para que todos, ó Pai, possam compreender a Tua santa palavra e praticar para a Tua glória. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar início ao estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Estamos fazendo um estudo expositivo no livro de Mateus e hoje vamos estudar o capítulo 12. Mateus capítulo 12. Então, dentro desse capítulo, nós temos aí vários subtítulos, ou subtemas. Vai falar sobre a doutrina do sábado, sobre a iniquidade dos fariseus, a blasfêmia dos adversários de Cristo e o poder da incredulidade. Então, assim, são vários subtemas tratados aí no livro de Mateus. Não sei se nós vamos conseguir abordar todo o capítulo 12, mas vamos ver até onde dá para abordarmos nessa noite. É um capítulo um pouco extenso, mas vamos com calma para não atropelarmos também a questão do conhecimento necessário que precisamos desse capítulo. Mateus capítulo 12 diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste como fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Deus abençoe a sua santa palavra. De início, eu quero deixar bem claro que nós não vamos aqui criticar nenhuma religião que defende a questão do sábado, certo? Para não ficar aí aquela ideia de que a igreja bíblica está criticando os sabatistas, que é a igreja adventista do sétimo dia. Nós não vamos aqui criticar nenhuma religião, certo? Nós vamos observar nas escrituras o que realmente Deus ensina sobre o sábado, sobre esse dia de descanso. O que é o sábado? Quem instituiu o dia de sábado? O próprio Deus, não foi? Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então o próprio Deus foi quem estabeleceu um dia de descanso, que nós chamamos de sábado. Por quê? Porque é o 7º dia. Não necessariamente o dia de sábado da semana, o dia depois da sexta-feira, certo? É um dia de descanso. Esse dia de descanso, ele pode ser qualquer dia da semana. Depende da sua rotina de trabalho, Você vai trabalhar 6 dias e tirar um dia de descanso. Então foi Deus que instituiu isso. Lá nos mandamentos, se você for observar, Êxodo 20 e versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia
é o descanso, certo? É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, nós já entendemos aqui que o sábado, vou repetir, não é simplesmente o dia depois da sexta-feira. Quando se fala do sábado de descanso, é o 7º dia. Observe, ó, ao 7º dia descansou. Então vai depender da sua rotina de trabalho. Se você começa a trabalhar no domingo, você trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 6 dias. Qual o teu 7º dia? Sábado. Se você começar a trabalhar no domingo. Mas se você começar a trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e o 7º dia? Domingo. Já mudou, né? Se você começar a trabalhar na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o teu 7º dia é a segunda. Então, cada ser humano pode ter um sábado diferente. Ou seja, o seu 7º dia, que é o dia de descanso, pode ser um dia diferente da semana das outras pessoas. Certo? Então, já para desmistificar essa ideia de que o dia de descanso tem que ser o sábado, o dia após a sexta-feira. Certo? Não é isso que a Bíblia ensina. Tá bom? É o 7º dia. Certo? Quem começa a trabalhar no primeiro dia da semana, que é o domingo, aí tudo bem, vai descansar realmente no sábado, depois da sexta-feira, que é depois do 6º dia. Mas quem tem o início da semana de trabalho em algum outro dia da semana, já não bate. Certo? O irmão Roberto, né, por exemplo, trabalha com ônibus. Ele começa a trabalhar na quinta-feira. Tem semana que ele começa a trabalhar na quinta. Então ele vai trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Aí segunda-feira ele chega, terça vai levar o ônibus para revisão, ou tira o dia de descanso na terça, ou leva o ônibus para revisar na terça, descansa na quarta, para na quinta viajar de novo. E aí, ele está em pecado por isso? Não. Se Deus fosse imputar o pecado a ele por causa dessa rotina de trabalho, aí Deus seria injusto, porque é o emprego dele. Certo? É a forma como ele tira o sustento da sua casa. Então Deus honra a ele porque ele dedica os dias ali para o Senhor, de acordo com a rotina de trabalho dele. E assim outras e outras pessoas, né? Geralmente quem trabalha com restaurante, nessa área de alimentícia, trabalha no domingo, trabalha no sábado. E aí vai ter que folgar em algum outro dia da semana, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, dependendo de cada carga horária de trabalho, quem trabalha com restaurante. Então, será que essas pessoas não teriam acesso ao céu porque não conseguem, né, folgar no sábado realmente, no dia depois da sexta-feira? Então não acredito nisso, certo? Eu acredito que existe realmente, nós precisamos dedicar um dia da semana ao Senhor, mas isso depende da nossa rotina de trabalho, certo? Hoje os trabalhos são diferentes do passado. Antigamente as pessoas trabalhavam somente na agricultura ou na pecuária, né? Na roça, vamos dizer assim, no nosso ditado. Então eles tinham autonomia, vamos dizer assim, de escolher os dias que iam trabalhar. Mas hoje é bem diferente. Depende da empresa que você vai trabalhar, ele pode ter uma carga horária diferente ou dias diferentes para trabalhar. Então, temos que compreender isso também. E algo bem interessante, quando eu estava estudando sobre esse tema do sábado, nesse livro aqui, ó, J.C. Ryle, né? Ele diz algo bem interessante. Tem pessoas que, por exemplo, no tempo dos fariseus, eles supervalorizavam o sábado. E aí, na tradição deles, a pessoa não podia carregar nem um alfinete na roupa, porque era um trabalho, vamos dizer assim. E eles erram por isso, né? Por supervalorizar o sábado, nesse sentido. E não pode fazer nada. Já a igreja, algumas igrejas, né? Não todas, mas algumas igrejas também erram. Em que sentido? De desvalorizar o sábado. Eles menosprezam o sábado, ou seja, o 7º dia. E não pode ir nem para um extremo e nem para o outro extremo. Porque nós vimos aqui que é um mandamento do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
Será que esse mandamento aqui não é para a igreja hoje? Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos, né? É isso? Lembra disso? Lembra? Fala dos 10. Então será que Deus riscou esse mandamento para a igreja? Será que a igreja não precisa guardar nenhum dia da semana? Não precisa santificar nenhum dia da semana? É um outro erro. A igreja erra quando não dedica um dia da semana para Deus. Porque quando diz, lembra-te do dia de sábado para fazer o quê? Tem um propósito, não tem? Para quê? Para o santificar. O que é que significa santo? Separar, né? Ou seja, separar esse dia para Deus. Vou dar exemplos para ver se fica mais claro. A igreja, ou os crentes que desvalorizam o sábado, porque às vezes pensam assim, não, o sábado era lá no tempo da lei, era para os judeus. Para nós, igreja, não. Nós estamos livres desse mandamento. Há pessoas que defendem isso. Eu não, certo? Mas há pessoas que defendem isso. Então não preciso guardar nenhum dia na semana. Aí no domingo, vai o quê? No domingo que eu estou dizendo assim, que geralmente é o dia que a igreja se reúne, né? Mas no 7º dia dessa pessoa, independente de qual dia da semana seja, ele vai ainda trabalhar e buscar lucros financeiros para a sua vida. Ou seja, não santifica nenhum dia da semana para Deus. Nem no seu 7º dia da jornada de trabalho, ele não santifica esse dia para Deus. Essas são as pessoas que desvalorizam, né, esse mandamento do Senhor de santificar o sábado, que é o 7º dia. O que eu entendo, irmãos, é que esse mandamento também a igreja deve guardar hoje. Em que sentido? Ela tem que separar um dia da semana para se dedicar mais a Deus, para o santificar. Santificar. Tem que ser o sábado? Não. Geralmente a igreja se reúne no domingo. E aí cuidado que às vezes alguns usam o domingo para simplesmente tirar folga mesmo, né? Só viver na ociosidade, mente vazia, fazer nada. Não, é só me pendurar numa rede lá em casa e ficar o dia me balançando, que é o dia de descanso. Não é simplesmente para você descansar da fadiga de trabalho da semana. É para você santificar esse dia. Você tem que lembrar desse dia para um propósito. Para santificar, para separar esse dia para você ser usado por Deus naquele dia. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai ensinando ao longo do capítulo 12, né, que é lícito fazer o bem nesse dia de sábado, nesse dia de descanso. Então você não pode também se omitir de fazer o bem. Se você se omite de fazer o bem, você também está pecando. Então, coloca uma coisa na sua cabeça, você precisa de um dia na semana para santificar ao Senhor, para se dedicar mais a Deus naquele dia. Ler mais a Bíblia, orar mais, ir à igreja, ou se envolver em algum trabalho da igreja naquele dia. Você tem que se preparar para que esse dia seja santificado. Na nossa cultura mundana, né, vamos dizer assim, não é a cultura cristã, mas a cultura mundana, no dia de domingo as pessoas fazem o quê? Faça silêncio e escute, ó. Estão ouvindo? Essa é a cultura do mundo. Dia de domingo é beber, cair e levantar. Não tem uma música que fala isso, né? É beber, cair e levantar. É forró, é dança, é orgia, é prostituição, é droga, alcoolismo e por aí vai. Não, porque eu estou na minha folga, né? É o dia do meu descanso. Mas será que foi para isso que Deus disse que tem que ter um dia de descanso? Para a gente encher a cara e ir pro forró e dançar e fazer tudo de errado que o mundo tem para oferecer? Acredito eu que não é bem assim. Eu já fiz isso na minha incredulidade, né? Eu não entendia, não era convertido, lógico. Então eu pensava que o dia de domingo era para isso mesmo. A gente trabalhava de segunda a sábado, né? E no domingo era o dia de descansar. Descansar é o quê? Forró, dançar, namorar e por aí vai, né? Coisas do mundo. Eu pensava que era assim. Só que quando você começa a estudar a palavra de Deus, você entende que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Quando Ele diz que você tem que santificar um dia, isso é para o seu bem. Quantas pessoas não já saíram para essas orgias do mundo aí e não voltaram para casa? Envolvidos em bebedice, alcoolismo, drogas e brigas por causa chapado, não sabe nem o que é que está fazendo direito, né? E se envolvem em confusões, morrem, não voltam para casa.
Quantos e quantos que muitos de nós conhecemos. Então, quando Deus diz isso, lembra-te do dia de sábado para o santificar, separar esse dia para Deus, não é que Deus está sendo ditador, Deus quer o seu mal, não. Que não quer dizer que eu passo a semana trabalhando, no domingo eu não posso nem ir farrear com meus amigos. Que Deus é esse? Esse é o Deus que te ama. Esse é o Deus que quer o seu bem. Ele não quer você nas orgias desse mundo que só causam o mal para você. Por isso que ele deu o mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se é um mandamento, se eu não santificar um dos dias da semana para o Senhor, eu estou pecando, sim ou não? Sim, porque é um mandamento. Deus está dizendo que eu tenho que lembrar do sétimo dia para santificar esse dia para Deus. Se eu não separo nenhum dia na semana para santificar para Deus, eu estou pecando. E aí eu tenho que pedir perdão a Deus por isso e corrigir a minha vida. Opa, Senhor, então me perdoe, eu vou agora tentar fazer isso, né? Separar um dia na semana para dedicar mais tempo para Ti. E aí eu já falei como é que você dedica esse tempo a mais para o Senhor. Então, de fato, a lei não proibia, né, colher grãos no sábado para comer. Recolher punhados de grãos no campo de um vizinho para satisfazer a fome imediata era explicitamente permitido. Lá em Deuteronômio, fala sobre isso. Deuteronômio 23 e 24 diz: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto para vender, né? Não pode. Mas lá no sábado, se você estivesse passando, estivesse com fome, você poderia colher o que necessitasse ali para saciar a sua fome imediata. Não tinha nenhum problema com isso. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Então, não era para você fazer uma colheita no dia de sábado, avisando o lucro, mas para saciar a sua fome, né? Ele até fala isso, o que era proibido era o trabalho que visava ao lucro. Sendo assim, o agricultor não poderia fazer uma colheita para seu próprio lucro no sábado, no sétimo dia. Mas uma pessoa poderia pegar uma quantidade de grãos para comer, né? Assim, para saciar a fome. Mateus 12 e 3, Jesus disse, né, quando os fariseus confrontaram ele, que não era lícito fazer isso no sábado, aí Jesus vai confrontar e dizer a eles: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Eles entraram lá, comeram os pães da proposição e tudo mais. Então, Jesus destaca que as leis ligadas ao sábado não impediam atos de necessidade, de serviço a Deus ou atos de misericórdia. Ele reafirmou que o sábado foi feito para o benefício do ser humano e para a glória de Deus. Nunca teve o propósito de ser um fardo para oprimir o povo de Deus. Então o sábado ele não foi feito para oprimir as pessoas e privá-las de fazer coisas boas, de ajudar o próximo. O sábado foi feito por causa do ser humano e não o homem por causa do sábado, né? Não o ser humano por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do ser humano. E isso para o próprio bem do ser humano. Era um dia que ele ia descansar das fadigas diárias e um dia que ele deve estar sempre disposto para fazer o bem ao seu próximo. Observe o que aqui diz Lucas 6 e 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Então aqui as leis do sábado proibiam o trabalho que visasse lucro, as diversões frívolas e coisas estranhas à adoração. A atividade em si não era algo ilícito. Você fazer alguma coisa não era o que era ilícito. Ilícito era fazer o mal. Fazer o mal, sim, era proibido. As boas obras eram especialmente adequadas no sábado, particularmente atos de caridade, misericórdia e adoração. Então você podia adorar, fazer atos de misericórdia e caridade no dia de sábado. Isso era para isso realmente que o sábado servia, para você abençoar outras pessoas e a você mesmo no sentido de buscar a Deus, né? Ações necessárias à preservação da vida também eram permitidas. Corromper o sábado de modo a proibir tais ações era uma perversão
do plano de Deus. Porque se você se recusar a fazer o bem, você também está pecando. Olha o que é que diz Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, é lícito fazer o bem no sábado. Se você vê que alguém precisa que você faça o bem para aquela pessoa no sábado, no seu 7º dia, e você diz, não vou fazer porque hoje é o meu 7º dia, é o dia de descanso, você está pecando. Porque quando você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Mateus 12:5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Observe que os sacerdotes, eles tinham que realizar os sacrifícios lá, no próprio sábado. Era um trabalho, segundo a tradição dos anciãos? Sim. Então, eles estariam violando a lei do sábado, segundo a tradição dos anciãos. Mas segundo a Bíblia, não. Certo? Porque era um trabalho para Deus, era santificar. Quando era necessário fazer a circuncisão de uma criança, vocês sabem que todo menino, né, ao 8º dia de nascido, tinha que ser circuncidado, passar pela cirurgia de fimose. E quando essa circuncisão caía no dia de sábado, o que é que eles faziam? Ou eles quebravam a lei de um jeito ou de outro, né? Ou deixavam de circuncidar, e aí estariam quebrando a lei, ou circuncidavam e quebravam a lei do sábado. Será que Deus faria isso? Para trazer esse jugo pesado para o ser humano não ter saída, ou ele peca, ou ele peca? Deus não faria isso. Certo? Então, na verdade, essa cobrança que os fariseus tinham para com Jesus, com relação ao sábado, era uma interpretação errada do sábado. Era a tradição dos homens. Eles tinham colocado fardos pesados sobre as pessoas com relação ao dia de sábado. Eles não tinham entendido que realmente era sábado. Ou entenderam e não quiseram fazer a vontade de Deus, né? E sim a vontade dos homens. Ou uma coisa ou outra. Então, no sábado é lícito fazer o bem. E aí no versículo 6, Jesus diz que é maior do que o templo, né? Foi uma declaração direta da divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus era o próprio Deus encarnado. Era o Deus habitando em carne humana, muito superior ao edifício que Deus simplesmente visitava, né? Que era o templo. Então você observa a declaração do Senhor Jesus Cristo, algo muito profundo, né? Ele dizendo que é o próprio Deus aqui. Eis aqui está quem é maior do que o templo. Ou seja, Jesus era o próprio Deus. É uma declaração da divindade dele. E aí no versículo 7, Jesus diz, olha, vocês na verdade não entenderam o mandamento do sábado. Porque se vocês tivessem entendido, vocês teriam entendido que na verdade Deus queria misericórdia e não holocaustos. E não teriam condenado assim inocentes. O que é que isso quer dizer, né? Misericórdia quero e não holocaustos. Quer dizer que Deus ele quer que as pessoas priorizem os padrões morais da lei, mais do que os rituais. Somente aqueles rituais cerimonialistas. Então Deus ele quer muito mais que você guarde, que nós guardemos o padrão moral da lei, que é a misericórdia, a caridade, o amor ao próximo, mais do que os rituais religiosos. E aí nós temos que ter muito cuidado na nossa vida cristã para não viver de rituais religiosos, querendo só guardar aqueles rituais e não observar o que realmente Deus quer, que é a misericórdia. É o amor ao próximo, a compaixão para com o próximo, a caridade, o amor e por aí vai. E no versículo 8 ele deixa bem claro, né? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, preste atenção no que é que eu estou dizendo, porque eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o próprio Deus, ele diz no versículo 6, né? E eu sou o Senhor do sábado, porque fui eu que criei o sábado. Então observe que a minha explicação com relação ao sábado é a correta. Jesus dizendo para os fariseus, né? Os fariseus não estavam entendendo. Jesus disse, olha, eu que dou a interpretação correta desse dia, porque fui eu quem criei. Então como é que vocês querem saber mais do que o Criador desse dia?
Não pode. Então Cristo tem a prerrogativa de governar não apenas sobre as regras sabáticas criadas pelos homens, mas sobre o sábado em si, que foi planejado para a adoração a Deus. Gostei muito desse comentário do John MacArthur, né? O sábado ele foi projetado para quê? Para adorar a Deus. Então é para isso que serve o seu sétimo dia. Se você não está usando esse sétimo dia da sua semana para adorar a Deus, comece a se organizar. Dedique esse tempo para Deus. Quando nós, às vezes, vamos dizer assim, cobramos, os irmãos a virem à igreja para adorar a Deus, não é porque nós somos chatos, irmãos, ou porque nós queremos cobrar vocês e ficar pegando no pé, puxar na orelha. Não. É porque é o que Deus quer para vocês. Deus quer abençoar a vida de vocês. Deus chamou vocês para a salvação para quê? Para ir para o céu e já dar bênçãos aqui na terra. Mas aí você precisa buscar também essas bênçãos. Quando eu falo de bênção, não estou falando de bênçãos materiais, é a bênção da vida espiritual. Uma bênção de uma pessoa que vive próximo de Deus. Se você vive mais próximo de Deus, você vai ter mais força para enfrentar as dificuldades da vida, as desilusões, as decepções da vida. A vida é cheia de dificuldades, doenças, derrotas, desilusões, traições e por aí vai, né? Muita coisa ruim tem nesse mundo. E aí você precisa fazer o quê? Se apegar a Deus para que você tenha força para enfrentar essas coisas. E então por isso que nós às vezes pegamos no pé, né? Irmão, não falte o culto. Irmão, venha para a igreja. Irmão, venha para a igreja. Não é porque quem está aqui é importante, não. É porque Deus, que é o ser mais importante de todo o universo, quer que você participe. Quer que você esteja presente na igreja para ouvir da sua palavra, para buscar a Deus, para adorar o Senhor. Ele quer que você cultue a Ele. Ele não quer que você venha assistir um culto, não. Ele quer que você venha cultuar a Ele, adorar a Ele. Não é para você sentar aqui e assistir. É para você adorar o Senhor. Você vir com esse espírito quebrantado. Senhor, eu vou lá para te adorar. Eu não vou só para assistir. Porque aqui não é um espetáculo, né? Como se fosse um circo, vai apresentar um espetáculo. Vamos assistir o espetáculo do circo. Não. Aqui é uma reunião da igreja, dos crentes no Senhor Jesus Cristo, das pessoas que querem adorar ao Senhor. E aí você tem que vir para a igreja com esse propósito. Você que já é crente. E quem não é crente ainda deve vir a aprender como se tornar um filho de Deus para também prestar essa adoração a Deus. Esse é o propósito de vir à igreja. E é por isso que às vezes nós cobramos, né? Às vezes somos até chatos, né? Lembrando. Vem à igreja, irmão, falte não. Porque é para o seu próprio bem. Nós amamos vocês e queremos o bem de vocês. Por isso que a gente cobra. Por quê? Porque é o que Deus quer. Deus quer te abençoar e Ele diz isso, né? O sábado, não esqueça, o dia de descanso, o sétimo dia, ele foi planejado para adorar a Deus. Versículo 9 diz, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, acusar Jesus, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? A tradição judaica proibia a prática da medicina no sábado. Só para vocês terem ideia como eles eram tão... procurando uma palavra aqui, para encaixar melhor, né? Tão cruéis, né? Tão insensíveis com as pessoas. A tradição, não era a lei de Deus. A tradição dos anciãos lá, dos fariseus, né? Eles proibiam a medicina no sábado. Praticar a cura das pessoas. A não ser que fosse um caso extremo, vida ou morte, né? Mas se não fosse, eles não queriam nem que a medicina fosse praticada no sábado. Isso é uma crueldade muito grande. Você vê um ente seu, um parente, um amigo, familiar, né, alguém próximo ou não, doente, precisando de medicação, e você não pode, porque hoje é sábado, e não pode trabalhar no sábado. Muita crueldade. Mas nenhuma lei verdadeira do Antigo Testamento proibia a administração de remédios, da cura ou quaisquer outros atos de misericórdia no sábado. É sempre lícito fazer o bem. Então não esqueça disso, né? É sempre lícito fazer o bem. Essa era uma tradição dos anciãos. Não posso nem medicar uma pessoa que esteja doente no sábado.
A tradição dos anciãos. Não era o que a lei de Deus dizia, não. Deus diz, é lícito fazer o bem. É para a adoração a Deus. No momento que você está cuidando de alguém, você está adorando a Deus, porque você está cuidando do seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Ao que ele lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus vem dar essa lição que você tem que cuidar até dos animais se estiverem doentes no seu dia de descanso. É o seu 7º dia, você tem um animal, você cria algum animal, seja lá o que for, um gato, um cachorro, um periquito, um papagaio, um cavalo, uma égua, um boi, um carneiro, seja lá que animal for. Se ele adoecer ou cair numa cova, se for no seu dia de descanso, você tem que ir lá e ajudar. Você tem que ir lá socorrer o seu bichinho, seu animalzinho, certo? Porque no sábado é lícito fazer o bem. E muito mais a um ser humano. Se Deus está ensinando, né, o Senhor Jesus aqui, que é o próprio Deus, está ensinando que você tem que acudir até os seus animais, mesmo que seja no dia de descanso, imagine acudir um outro ser humano. Ele diz, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Quanto é que vale? Um ser humano é mais valioso que um animal? O que é que vocês acham? O ser humano, ele é mais valioso do que um animal? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Eu vou dizer um negócio, né? Nada contra quem gosta de animais. Eu também gosto. Eu crio 2 cachorras, uma gata. Crio cavalo, égua, né? Porco. Eu crio animais, eu gosto dos animais também, né? Mas tem pessoas que exageram e invertem os valores, né? Eu já ouvi uma moça, uma época da faculdade, ela dizendo assim, que um cachorro é mais importante do que gente, né? Rapaz, nessa hora eu me segurei, né? Para dizer que, ela disse assim, que gente é pior do que cachorro, nessa expressão, né? Ela estava se colocando também como pior do que um cachorro, que ela não é gente. As pessoas às vezes falam as coisas sem nem parar para refletir. No momento que um ser humano diz que gente é pior do que cachorro, você está dizendo que você é pior do que um cachorro. Você não é gente? Você não é um ser humano? E essa adoração aos animais que há na nossa era de hoje, né, é algo terrível. Porque as pessoas têm valorizado muito mais os animais do que as pessoas. E você, quando vai observar biblicamente, esse ensino de supervalorizar os animais mais do que as pessoas, não que você tem que desvalorizar os animais, no sentido de desprezar, maltratar, não. Eu não concordo com isso. Mas no momento que você coloca os animais acima do ser humano, o que é que você está fazendo? Você está desvalorizando a criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você está desprezando a imagem de Deus nesse mundo. Os animais, quando foram criados, Deus disse assim, foi feito à imagem e semelhança? Não. O que foi feito à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. Então, quando eu digo que o ser humano é pior do que os animais, eu estou dizendo que Deus errou. Você está entendendo a gravidade disso? Então, as pessoas às vezes falam as coisas sem refletir, não são simplesmente massa de manobra na mão de pessoas que fazem uma lavagem cerebral, uma doutrinação, às vezes nas próprias escolas ou faculdades, né? Porque essa declaração que eu ouvi já era na faculdade, só para você ter uma ideia. E uma moça que está na faculdade fazendo declaração dessa, dá vontade de ligar perto da minha filha, você não estuda não? Porque, pelo amor de Deus, né? Como é que você está numa faculdade, numa universidade e vai proferir uma asneira dessa, né? E dizer que os animais são mais importantes do que as pessoas? Não pode. Biblicamente nós não vemos isso. Os animais são importantes, sim, mas não mais importantes do que as pessoas. Quem está dizendo isso? Aí, ó. Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Quer dizer o quê? Que o ser humano é mais importante do que os animais. Então você tem que cuidar dos animais muito mais do ser humano. Muito mais, porque o ser humano é muito mais importante do que os animais. Se você parar para pensar, por que o ser humano é mais importante que os animais? Se alguém lhe perguntar, o que é que você diz? É a imagem de Deus, né?
Foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que mais poderíamos dizer? Racional, né? É um ser racional. O que mais? Recebeu o Espírito Santo. Jesus morreu pelo ser humano ou pelos animais? Pelo ser humano, irmãos. Por aí você já tira que o ser humano ele é mais importante do que os animais. Repito, não estou dizendo que você tem que maltratar os animais, não. Você tem que cuidar dos seus animais, né? Tem que cuidar, medicar direitinho, né? Tratar deles para eles viverem uma vida saudável, né? Também. Não é você desprezar os animais, não. Certo? Deixar os bichinhos morrendo de fome também, não. Porque eles não são mais importantes do que os seres humanos. Mas nós temos que colocar cada coisa no seu lugar. E a Bíblia diz que o justo, ele zela pela vida dos seus animais. O justo. A pessoa que é temente a Deus, ela cuida dos seus animais. Cuida bem, cuidado mesmo. Se você não tem condição de cuidar bem dos animais, não deixe eles sofrendo, não. Faça uma doação, venda, mas não deixe os seus animais sofrerem. Certo? Eu entendo dessa forma. No dia que eu não tiver condição de cuidar das minhas cachorrinhas, eu vou fazer uma doação ou vou vender. Porque eu não vou deixar, eu não ter condição de cuidar da minha cachorra e deixar a bichinha morrer de fome, sofrendo. Não posso fazer isso também. Porque o justo, ele zela pela vida dos seus animais. Cada coisa no seu lugar. Aí você tem que entender, cada coisa no seu lugar. Não é supervalorizar aquilo que Deus não disse que era para supervalorizar. Certo? Cada coisa no seu lugar. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Né? Então Jesus realizou ali aquele milagre no sábado. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Você observa como eles estavam cegos com a tradição dos anciãos, dos fariseus, queriam matar Jesus por ter curado uma pessoa no sábado. Isso é um absurdo, irmãos. Você vai querer matar a pessoa que fez o bem a alguém? Você faz isso? Isso é uma loucura, coisa o quê? Diabólica. Então você observa que essa questão dos rituais religiosos, só a questão de você procurar religiosidade, só a tradição dos homens, e não focar no aprendizado das Escrituras, às vezes você está indo numa linha diabólica. Como é que você quer matar alguém que está curando as pessoas? É louco? Mas, ó, está aqui, ó. Estavam conspirando como tirar a vida de Jesus. E assim tiraram, né? Que nós sabemos da história. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que eu não expusessem a publicidade para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Observe que essas declarações aqui, até o versículo 21, estão falando o quê? Que o Senhor Jesus Cristo não veio como os judeus estavam esperando, como um revolucionário político, para libertar o povo da opressão romana. Não veio. Ele veio ali, não vai gritar, ó, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. O que é que um revolucionário faz? Justamente isso, né? Ele vai contender, ele vai gritar, ele vai tentar, né, juntar as pessoas e colocar ali o seu plano em ação, movimentar a gente para poder apoiar o pensamento revolucionário dele e tudo mais, não é assim? Mas essa primeira vinda de Jesus não foi para isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai repousar sobre ele o Espírito Santo. E ele vai anunciar juízo aos gentios. Então Jesus Cristo ele veio na sua primeira vinda para salvar as pessoas. Ele não veio como esse revolucionário, né? Como alguns queriam. Por isso que a maior parte dos judeus na época não o reconheceram como o Messias, como o enviado de Deus. Porque eles não queriam. Olha o grande problema, né? E você procurar amoldar o que eu falei de manhã, né? Amoldar a Bíblia à sua vontade. Eles erraram, porque eles queriam ser libertados daquela opressão romana. Então
Então, não, esse Jesus está dizendo que é o enviado de Deus. Não é, porque nós queremos um Messias para nos libertar dessa opressão. Mas observe que a profecia falava isso. A profecia que estava dizendo que ele não ia gritar, que ele não ia fazer ouvir sua voz nas praças. Não ia. Ele veio para que os gentios esperassem nele, né? Ele veio para que o Espírito Santo agisse na vida dele e assim conduzisse pessoas para a salvação. Tá? Então, nós temos que observar as Escrituras conforme elas são, não como nós queremos enxergar, como nós queremos ver, porque aí nós vamos errar. Porque o ser humano ele é mau, ele é pecador. Olha o que é que diz Jeremias 17:9, se eu não estiver enganado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Você tem certeza que conhece seu coração? A pergunta final quer dizer isso. Quem o conhecerá? Você acha que conhece seu coração? Será que o que você está pensando em fazer realmente é o bem para o próximo? É o bem comum? É aquilo que realmente Deus quer que seja feito? Você sabe, se conhece? Algumas pessoas, quando estão ouvindo o Evangelho, dizem assim, não, quando meu coração chamar, eu vou servir a Jesus. Cuidado, viu, que ele nunca vai chamar. Não espere pelo seu coração. Você acha que conhece ele? Quem o conhecerá? Ele é enganoso e ele é corrupto. Mas não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Faz uma total diferença, viu? O nosso coração não é só corrupto, é desesperadamente corrupto. É a mesma coisa que você dizer, rapaz, fulano está ali e passou rápido. Ou então ele passou desesperadamente rápido. Tem diferença? Total, né? Então cuidado, não confie no seu coração. Vá pela razão. Entenda o que é certo a se fazer e faça. Não espere o seu coração chamar. Ele não vai lhe chamar para servir a Deus. Não vai. Entenda o que é certo e faça o que é certo, independentemente do seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos mostra a verdade, o caminho certo a seguir, a maneira correta de Te servir. Pedimos ao Senhor, Pai, cada dia submissão à Tua palavra para fazermos a Tua vontade, fazermos o que Te agrada e não o que agrada a nós mesmos, ao nosso ego. Pedimos ao Pai um quebrantamento cada dia, Senhor Deus. Que Teu Santo Espírito possa agir em nós cada dia, falando mais alto do que a carne, para que venhamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor, e uma semana de vitória sobre o mal e sobre o pecado, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.